Bem-vindos à quarta aula do curso de modelagem para SketchUp. Nessa aula, irei continuar falando sobre as ferramentas básicas do programa. Para começar essa aula, primeiramente vou falar sobre a ferramenta do Scale, que vai fazer o escalonamento dos objetos aqui da nossa modelagem. Você pode ativar essa ferramenta através desse ícone ou apertando a tecla S do teclado. Então, para demonstrar como que funciona essa ferramenta, primeiramente vou fazer um desenho de um cubo para poder ter um objeto para que eu possa escalonar. Então, vou fazer um quadrado aqui no chão, vou dar um push-pull, vou selecioná-lo e vou criar um grupo. Então, com o cubo selecionado, eu posso apertar a tecla S, você vai ver que ele vai ficar com esses pontos verdes aqui do meu objeto selecionado. A partir desses pontos, eu consigo fazer escalonamento do meu objeto. Por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui dos cantos, eu posso aumentar ou diminuir o tamanho do meu objeto. Eu posso fazer isso manualmente aqui, só arrastando o mouse ou colocando algum valor. Por exemplo, posso pegar esse valor aqui, aumentar para um valor de 2 e apertar Enter. Ele vai dobrar o tamanho. Caso eu queira diminuir, eu posso colocar um valor, por exemplo, de 0,5 e vai diminuir pela metade. Você pode fazer o escalamento a partir de qualquer ponto que você pegue nesse objeto, que ele vai aumentar ou diminuir o objeto para você. Sendo que pegando nessas pontas, ele vai aumentar o objeto no tamanho proporcional. Caso você pegue o objeto em outros pontos, ele vai fazer outro tipo de escala. Então, pegando esse ponto aqui do meio, ele vai escalonar somente nesse lado, ou nesse ponto aqui, vai escalonar só desse ponto, ou para cima também. Então, dependendo do ponto que você pegar, ele vai fazer diferentes tipos de escala para você. Então, por exemplo, você pegando nesse ponto aqui de cima, aqui também, ele vai fazer outro tipo de escala. Então, por exemplo, ele vai fazer o escalonamento tanto para o lado direito, mas também para cima. Sendo que você pegando aqui no meio, isso vai permitir fazer a escala somente desse ponto. Então, esse ponto aqui é a mesma coisa, eu posso esticar e colocar para baixo também. Vindo para cá eu posso esticar e vindo um pouco mais para frente. Então, dependendo do ponto que você for pegar, ele vai fazer diferentes tipos de escala para poder esticar em diferentes pontos. E um outro modo que eu também posso utilizar a ferramenta da escala é que eu também posso mexer nas proporções dos objetos sem que eu tire o eixo central dele. Então, por exemplo, eu posso aumentar esse objeto nesse sentido, mas eu quero aumentá-lo sem que o eixo central saia do lugar. Então, por exemplo, eu posso pegar esse ponto, se eu esticá-lo desse modo aqui, ele vai aumentar o tamanho, mas o eixo central dele vai sair do lugar. Se eu não quero que ele não saia do meio aqui, o eixo central, eu posso apertar o Ctrl e fazer a escala a partir daqui. Que o ponto do meio sempre vai permanecer no mesmo lugar. Por exemplo, eu posso aumentar ele para cá e o centro vai continuar no mesmo ponto. Também posso fazer nesse sentido, por exemplo, eu posso apertar esse ponto, apertar o Ctrl, que eu posso diminuir esse lado, que o outro lado também vai diminuir. E o ponto central vai permanecer no mesmo lugar. Então, isso mesmo vale para os outros sentidos. Também posso aumentar por aqui, é só deixar o botão do Ctrl apertado. E para trabalhar com a ferramenta do Scale, eu não preciso necessariamente escalonar somente objetos em grupo. Eu posso também escalonar somente alguns pontos. Então, por exemplo, eu posso entrar com a ferramenta de seleção, dar 2 cliques e fazer a escala somente de alguns pontos. Então, por exemplo, eu posso selecionar essa parte de cima do cubo, apertar a tecla S e fazer a escala somente da face aqui de cima, que não vai aumentar todo o meu cubo, só vai aumentar somente os trechos que eu deixei selecionado. Então eu posso pegar em qualquer ponto também que vai fazer a escala de acordo com o ponto que eu pegar aqui no ponto da escala que eu deixei selecionado. Então aqui também posso apertar o Ctrl, que também vai esticar a minha face aqui sem mover meu eixo central. Então você pode ver que aqui vai ficar com o eixo central bem nesse ponto do meio mesmo. E outro modo que você pode utilizar a ferramenta da escala é que você também pode fazer o espelhamento de objetos. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático, como que eu posso fazer o espelhamento de um objeto.
fazer um formato aqui de um triângulo aqui mesmo. Vou fazer um grupo. E caso que eu queira espelhar esse objeto aqui, eu posso apertar a tecla S, pegar bem nesse ponto central aqui e digitar -1 e Enter. E vai fazer o espelhamento do objeto aqui que eu criei aqui. E usando a ferramenta Scala, você também consegue fazer alguns tipos de mobiliários. Para poder exemplificar, eu vou fazer uma modelagem aqui na prática mesmo. Então, eu vou fazer um círculo. Eu vou selecionar aqui a aresta de fora. Vou entrar na entidade modelo, vou aumentar a quantidade de segmentos para não ficar com essas linhas quebradas. E vou dar um push-pull aqui para fazer tipo um tampo de uma mesa mesmo. E para fazer a base da mesa, vou dar o offset apertando a tecla F, fazer esse círculo aqui. Vou dar um push-pull aqui para fazer a parte de baixo. E caso eu queira fazer a base mais larga, eu posso simplesmente selecionar essa parte aqui de baixo, apertar S e o Ctrl, que aumenta a base dele aqui. Então, com a ferramenta de Scale, já resolvo essa parte da minha base da minha mesa. Então, quando você está modelando, às vezes, dependendo da situação, o Scale é bem útil na hora da modelagem. Agora, a próxima ferramenta que eu queria apresentar é a ferramenta do Rotate. O Rotate você pode ativar através desse ícone ou apertando a tecla Q do teclado. E vai fazer esse desenho aqui no lugar do cursor do mouse. E a função dele aqui é simplesmente rotacionar os objetos. Então, para eu poder apresentar, eu vou selecionar aqui o objeto que eu modelei e apertar a letra Q. Você pode ver que ele vai ficar com esse desenho aqui em cima. Eu posso clicar em cima do meu objeto. Clicando em cima do objeto, ele vai travar em cima do objeto selecionado. Depois que eu fizer isso, eu posso clicar em um ponto que eu queira que sirva como eixo de giro. E a partir de agora eu posso girar o objeto na posição que eu queira. Você pode movimentar ele através do mouse mesmo, ou você pode fazer o giro apertando o valor em graus. Então, por exemplo, eu posso fazer o giro nesse sentido aqui. Eu posso fazer um giro de 90 graus. Eu posso apertar 90 e Enter. Ele vai fazer esse giro aqui de 90 graus. Eu posso clicar aqui, clicar de novo, girar para cá, colocar 45, Enter. E ele vai fazer o giro de 45 graus para mim. Eu vou dar um Ctrl Z para ele voltar para a posição original. Você também pode fazer o giro de um outro ponto. Basta você estar com o objeto selecionado, que eu posso escolher um ponto que eu queira que faça o giro. Então, por exemplo, eu posso pegar esse ponto aqui, clicar aqui, eu posso rotacionar o meu objeto a partir de um outro eixo. Basta estar com o objeto selecionado. Posso selecionar também dois objetos ao mesmo tempo. Posso copiar aqui os dois objetos, selecionar os dois, apertar e rotacionar. Posso colocar um eixo nesse ponto aqui, clicar o ponto de rotação e posso rotacionar os dois objetos ao mesmo tempo também. E também é possível rotacionar em outros sentidos. Então, eu vou selecionar essa área aqui do meu objeto, apertar a letra Q, clicar nesse ponto, segurar o mouse e escolher o sentido que eu queira rotacionar. Por exemplo, eu arrastando o mouse para esse lado, você vai ver que o ícone vai ficar numa cor vermelha. Ele vai acompanhar esse eixo aqui vermelho. Então, posso soltar o mouse. Agora vai rotacionar somente nesse sentido. Eu posso clicar nesse ponto, ele vai girar nesse sentido aqui. Para me sair do comando, eu posso apertar a tecla ESC. E também eu posso girar, por exemplo, em outro sentido, no sentido do eixo verde. Posso clicar nesse ponto, manter o botão esquerdo do mouse pressionado, arrastar o mouse para esse lado aqui e soltar. Ele vai travar nesse ponto aqui. Eu posso apertar o eixo que eu quero girar agora e vai fazer o giro. Então, isso vale para qualquer lado também, né? Posso pegar daqui, tanto daqui também. Então, posso pegar essa parte do meio, arrastar o mouse para cá, vai ficar no ícone verde ou vermelho. Também posso fazer na diagonal, basta eu fazer o giro aqui arrastando o meu mouse. Então, posso girar para um ângulo aqui aleatório,
e também vai fazer o giro dos meus objetos do mesmo jeito. E outro modo que você também pode utilizar a ferramenta do Rotate é criar cópias ao mesmo tempo que você gira os objetos. Então eu vou só movimentar esse objeto aqui. Para me exemplificar, o que eu posso fazer? Eu posso apertar o Q para fazer rotação. Posso pegar o eixo desse ponto, clicar aqui e posso fazer o giro. Se eu apertar o Ctrl, ele vai fazer uma cópia. Então posso girar aqui, criar uma cópia aqui do meu objeto. E do mesmo jeito do Move, eu também posso multiplicar os valores. Então eu vou dar um Ctrl Z aqui, vou selecionar aqui meu objeto, clicar na letra Q, pegar nesse eixo, vou copiar aqui, apertar o Ctrl e clicar. E eu quero várias cópias, então eu posso colocar o valor das cópias que eu quero. Então, por exemplo, eu posso colocar um valor de 6x e apertar Enter. E vai criar 6 cópias em volta aqui para mim. E você também pode fazer por divisão. Eu posso apertar o Ctrl Z para voltar. Vou clicar aqui novamente. Vou clicar no Q, colocar nesse eixo. Vou girar aqui. Apertar o Ctrl para copiar. Eu posso colocar um valor, ou a barra e o valor. Então, posso colocar o valor barra 5, Enter. Ele fez 5 cópias com os valores divididos aqui igualmente. E isso seria o básico que você precisa saber da ferramenta do Rotate. Agora eu vou falar um pouco sobre a ferramenta do Erase, que você pode ativar através desse desenho de uma borracha ou apertando a tecla E aqui do teclado. Essa ferramenta aqui vai servir somente para você apagar os objetos ou uma certa parte do desenho. Então, para me exemplificar aqui, eu vou fazer um desenho de um quadrado. E através da ferramenta do Erase, você pode apagar certos pontos dele. Então, apertando a tecla E, eu posso clicar em cima da linha, ele vai apagar onde estou clicando. Uma ferramenta bem simples, você pode fazer desse jeito ou simplesmente usando a ferramenta de seleção e apertando a tecla Delete, que também vai servir. Você pode apagar todo o objeto ou apenas uma parte. Também você vai selecionar esse ponto, dar o Delete, que ele vai apagar o ponto que você quer. Vou dar um Ctrl Z, caso você queira apagar todo o objeto, vou fazer um grupo aqui. Com a ferramenta do Erase, você pode pegar num ponto da linha, se você clicar, por exemplo, aqui em cima, ele não vai apagar o objeto. Mas se você clicar dentro da linha aqui, ele vai dar o delete do objeto que você criou. Você pode utilizar tanto o delete quanto a ferramenta do Erase, que os dois fazem a mesma função. E seria só isso mesmo que você precisa saber da ferramenta do Erase. A próxima ferramenta que eu vou apresentar agora vai ser a ferramenta de Trena, onde você vai poder tirar as medidas aqui e servir como guia na hora de fazer o desenho. Você pode ativar a ferramenta através desse desenho de uma trena ou apertando a tecla T aqui do teclado, que ele vai ativar a ferramenta para você. Para que eu possa demonstrar aqui, eu vou fazer um desenho aqui de uma alvenaria. Eu vou fazer um desenho de uma guia dele também, né? Então, vou fazer aqui uma alvenaria, vou dar um offset aqui de 20 centímetros e dar um push pull aqui de 2,5. Então, aqui temos aqui como fosse o chão e o piso e as paredes aqui da minha modelagem. E eu quero fazer uma abertura de uma janela aqui nessa alvenaria. E eu queria, por exemplo, que eu tenha um peitoril de 80 centímetros, com a altura aqui de 2,10, com uma distância de 1 metro dessa parede aqui. Então, para fazer isso, eu posso usar a ferramenta da Trena. Eu posso ativar a ferramenta apertando a tecla T do teclado. E para fazer as minhas guias, eu só preciso clicar nesse ponto, arrastar aqui para cima e posso digitar um valor, por exemplo, 0,8, que seria 80 centímetros do peitoril. Ele já vai fazer uma guia aqui para mim. A altura da janela que eu quero é de 2,10, posso colocar 2,1, dar Enter, e já tem a altura de 2,10. E a distância da parede que eu quero é de 1 metro, então posso clicar num ponto qualquer
esse ponto da parede, arrastar onde eu quero, apertar a tecla 1 e Enter. Você também pode clicar nesse ponto aqui e fazer outra guia. Por exemplo, posso clicar nesse ponto onde as guias se encontram e posso colocar um valor também para fazer a largura da janela. Então, colocar 1,5, Enter. E aqui já tem um desenho de um pontinho aparecendo onde vai ser a guia, onde vai terminar a minha janela. Então, fazendo isso, você já tem os pontos de referência para fazer o desenho. Então, eu vou apertar a tecla R, pegar nesse ponto que ele fez, clicar aqui e vai fazer o desenho aqui da minha janela. Aqui eu posso dar o push pull, apertar e aí já fazer o desenho da minha janela com a abertura cortada na medida que eu quero. E depois que você fez as linhas guias, você pode apagá-las. Então você pode apertar a tecla E ir clicando nas linhas guias que você criou, que ele vai apagar e vai sobrar somente o desenho que você já fez aqui. E seria isso que você precisa saber da ferramenta da Trena. Agora eu encerro mais uma parte de ferramentas básicas e até a próxima aula.